terra, as nações seriam abaladas, porque viria o desejado de todas as nações. E esse desejado de todas as nações encheria a sua casa, o seu templo, lugar de reunião de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Mas para entender e compreender Ageu capítulo 2, versículo 6 ao 9, e para entender o texto que nós tomamos para parafrasear com a primeira leitura, Mateus capítulo 21, eu preciso convidar a igreja que aqui está presente a fazer uma viagem no Antigo Testamento e lembrar comigo que o Senhor Deus, uma certa feita, disse para um dos seus servos: por muito tempo habitei eu em tendas, por muito tempo habitei eu em tabernáculo, desde a época em que vocês saíram da terra do Egito, desde a época em que o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, pastora, missionários, homens e mulheres de Deus, desde que o Senhor, com mão forte, através de Moisés, o seu servo, restaurou o povo de Israel do cativeiro egípcio. Quando a nação de Israel saiu do Egito, a Bíblia diz que Deus tinha um propósito para o seu povo, e o propósito era, quando Deus usa Moisés para falar a Faraó, ele diz assim: deixe o meu povo partir, para que o meu povo adore o meu nome, deixe o meu povo sair do cativeiro, para que eles possam prestar culto de adoração e glória ao meu nome no meio do deserto. Deus olhando, Deus falando através de Moisés para Faraó, diz: eu quero que o meu povo esteja liberto, livre do cativeiro, para ter liberdade para me adorar. Eu quero liberar a primeira palavra profética sobre a vida da igreja aqui esta noite. Deus não nos libertou para ficar calado, Deus não nos libertou para viver da maneira que outra hora estávamos. Deus nos libertou para adorar e glorificar o seu santo e bendito nome. Quem acredita, levanta as duas mãos, abra a tua boca e dá glória a Deus aqui. Era Deus dizendo: eu vou libertar o meu povo do cativeiro egípcio. Depois de 430 anos, eu vou libertar eles, colocar eles no meio do deserto. Por quê? Porque no deserto ele vai depender de mim para comer o maná do céu. No deserto ele vai depender da minha nuvem durante o dia para proteger ele do sol causticante. No deserto eles vão depender da minha Shekinah, da minha nuvem cheia de fogo, para aquecer ele numa madrugada fria e também dar a ele liberdade para caminhar no deserto. Era Deus dizendo: é no deserto que nós dependemos de Deus, é no deserto que nós temos um real encontro com Deus. Quem sabe você chegou aqui esta noite e está dizendo: pastor Silmar, eu estou vivenciando um deserto, eu estou enfrentando um deserto, mas Deus está dizendo: nesse deserto tem maná, nesse deserto tem água da rocha, nesse deserto tem a minha presença e a minha bendito é o nome do Senhor. Deus estava tirando eles do Egito, da terra da escravidão, e estava conduzindo eles no deserto para que eles pudessem ser reconhecidos como adoradores por excelência. E neste percurso do deserto, no percurso de 40 anos que eles estão atravessando o deserto, a Bíblia Sagrada diz que Deus habitou em tendas. E Deus fala com Moisés: Moisés, eu quero que você construa, arquitete para mim um tabernáculo, um templo móvel, porque eu quero habitar no meio da minha nação. Eu quero ter com a minha nação um relacionamento íntimo. Eu quero estar mais perto do meu povo. Eu vou descer da Shekinah para habitar dentro do templo, do tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era um templo móvel, que ele poderia ser desmontado e montado em um outro lugar, feito de pele de texugos e tantas outras indumentárias. Era algo lindo, extraordinário. O escritor Hebreu diz que o tabernáculo era uma réplica do santuário eterno que existe dentro do céu, na casa do nosso Pai. Era Deus dizendo: eu não quero ficar apenas no céu, eu também quero descer na terra e habitar no meio do meu povo. Eu quero que o meu povo sinta a minha presença mais de perto. Eu quero transitar no meio do meu povo. Eu quero que o meu povo tenha um endereço para se encontrar comigo. Pastor Silmar, o que era o templo, o que é a casa do Senhor? É o lugar, o endereço.
aonde nós temos um encontro com o Todo-Poderoso Deus. Passados-se os 40 anos que eles atravessaram o deserto, chegaram na terra de Israel, Deus estava habitando no tabernáculo, ainda num tempo morno. Chegamos na época do reinado de Davi. Davi, ele era tanto guerreiro, mas também era poeta, era um músico. Davi era um salmista. Com a sua harpa dedilhada, fazia proezas na presença de Deus. Através da unção do Espírito Santo, Deus encontrou em Davi um homem segundo o seu coração. Mas eu já visto que Davi não era apenas um adorador. Davi não era apenas um salmista, um musicista, um compositor de salmo. Ele era também um guerreiro, poeta e guerreiro. Era o grande Davi. Perceba que Davi, quando ia no campo de batalha, Deus dava uma ordem para Davi: Davi, você vai entrar em uma cidade, você não vai perdoar ninguém, você vai matar desde a criança de colo até o idoso de cabelo branco, todos precisam morrer. E Davi, para cumprir o decreto de Deus, na época das guerras santas, Davi matou muita gente. Chega uma época em que Davi diz: Senhor, é tão bom cultuar no tabernáculo, é tão bom entrar na tenda da congregação e sentir a sua presença. Deus, eu quero dar para o Senhor um presente, eu quero dar uma casa de presente para o Senhor. Permita-me que eu possa construir um templo para que o seu nome seja adorado e o seu nome seja colocado nesta casa. A Bíblia Sagrada diz que Deus olha para Davi e diz: Davi, a sua intenção é boa, mas quando eu olho para a sua mão, pelo seu lado sanguíneo também, pelo seu temperamento de um guerreiro, na sua mão tem muito sangue de inocente. E o homem, para construir uma casa para mim, um templo para mim, a sua mão não pode ter sangue de inocente. A sua mão precisa ser uma mão que transmite paz. A mão precisa ser a mão de um homem puro, santo. Aleluia. Não que você não seja santo, Davi, mas não pode ter sangue de inocente. Ainda que você pelejou, Davi, as minhas guerras, ainda que você foi o meu representante na terra, você não pode construir. Diz Deus: eu me sinto tão bem no tabernáculo, que uma coisa eu quero pedir ao Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Ela estava dizendo: a melhor coisa que existe para um adorador é o período que ele vai para a igreja. Por quê, irmão? É como o levita cantou aqui a princípio. Quando a gente vem para a igreja, a gente esquece da calúnia, da perseguição, a gente esquece dos problemas que nós temos do lado de fora do santuário, porque aqui é o lugar da habitação de Deus. Aqui é o lugar que Deus manifesta a sua presença. E por um período de tempo, pastor Alessandro, a gente até esquece dos problemas, pastor Divaldo. A gente esquece. A gente mergulha na graça de Deus e sente-se amado. Aqui nós nos sentimos respeitados. Por quê? Porque Deus cumpriu sobre nós a sua promessa. E a promessa de Deus cumprida em nós é: eu vou tirar você do meio do monturo e farei você assentar no meio dos príncipes. Eu prego para príncipes e princesas de Deus, homens e mulheres que foram arrancados do mundo do pecado, homens e mulheres que foram arrancados do charco de lodo e hoje são príncipes e princesas de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Aqui é o nosso reino, pastor. Aqui nós somos amados, aqui nós somos respeitados, porque nós estamos na casa do Todo-Poderoso Deus. Você sente esse amor? Você se sente feliz neste ambiente? Você se sente amado neste lugar? Deixa eu ver se você se sente. Abre a tua boca e dê um brado de glória. Aleluia. Deus disse: Davi, a sua intenção é boa. Para você não darei esse privilégio, Davi, mas eu faço com você uma promessa, faço com você uma aliança. O seu filho Salomão, a ele eu darei a liberdade e a permissão de construir uma casa para mim. Diz a Bíblia que Davi se alegrou. Por quê? Porque Salomão, ele seria uma nova geração de homens que edificariam uma casa para Deus, um lugar para Deus, um homem dedicado, um homem que, se fosse nos dias de hoje, abriria várias igrejas, vários ministérios. Eu fico por aqui com muitas pessoas, pastor, que não entendem porque é que a igreja Hora do Concerto foi abrida aqui em Juína. Haja visto que tem vários outros ministérios. Ei, é melhor abrir mais uma igreja aqui, e essa igreja está fazendo o seu 2º ano de aniversário, do que abrir um prostíbulo, um boteco, uma casa de dança. É melhor abrir igreja. Sabe qual é a minha oração? A oração de Jesus: a seara
área é grande, mas os ceifeiros ainda é muito pouco. Que Deus levante mais pastores, que Deus levante mais edificadores, para abrir igrejas e mais igrejas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ei, Salomão é uma geração que vai edificar um templo, uma casa para Deus. Diz a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, que após Salomão construir o templo ao Senhor, trazer uma casa toda embelezada, ouro e mais ouro, madeira da melhor qualidade, madeira de acácia e tantas outras madeiras preciosas, tiradas do Líbano. Aleluia. A casa foi edificada. Deus, olhando dos céus, olha para a casa, irmão Diogo, ele ficou apaixonado pela casa. Que coisa tremenda. Diz a Bíblia que Deus se aproxima com a sua nuvem, chamada Shekinah, a nuvem da glória de Deus. Quando ele se aproxima daquele santuário, com a sua nuvem, com a sua carruagem, a Bíblia diz que Deus desce da nuvem e ele entra dentro da casa, dentro do templo. Quando Deus entra dentro do templo, a glória de Deus foi tão grande que inúmeras pessoas foram curadas, restauradas das suas enfermidades. As pessoas se alegraram. A Bíblia Sagrada diz que os sacerdotes não puderam ficar em pé. Os sacerdotes começaram a cair de joelho, com a sua face voltada para o céu. Adoraram aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ele todo o louvor eternamente. Perceba-se que desde o Antigo Testamento, quando a glória de Deus chega, as pessoas, o ser humano não suporta a glória de Deus. Nós vivemos uma geração aonde se critica o meio pentecostal, dizendo que a pessoa não pode cair, a pessoa não pode bater palma, a pessoa não pode pular, a pessoa não pode gritar. Irmão, quando a glória desceu na casa que Salomão deu de presente, os sacerdotes caíram no chão, não suportaram a presença do Todo-Poderoso. Ei, estou fazendo isso meio de regra, mas quando Daniel viu a glória de Deus, ele caiu como morto. João, quando sentiu o impacto real e verdadeiro da glória de Deus na ilha de Patmos, ele caiu como morto. Aleluia. A presença de Deus está aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. A glória foi tamanha. O povo se alegrou. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Salomão, o reinado de paz, o reinado de glória. A glória de Deus tomou aquele santuário. Naquele dia Salomão fez uma oração a Deus e diz: Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor coloque nesta casa o teu nome. Eu vou dizer de novo: Deus, eu quero que o Senhor coloque nesta casa o teu nome. Deus, eu quero que o Senhor coloque nesta igreja, hora do concerto, o teu nome. Eu quero que o Senhor coloque na igreja que o pastor Alessandro pastoreia o seu nome. O nome de Deus precisa estar na casa. O nome de Deus precisa ser o bem mais precioso da casa. Porque, Salomão diz, porque se o teu nome, você vai dar glória a Deus, porque se o teu nome estiver na casa, quando vier a fome, e o seu povo virá para esta casa e dizer: ó Deus, nós pecamos contra ti, mas o teu nome está naquela casa, nós teremos certeza que o Senhor ouvirá dos céus e vai mandar o mantimento de novo na nossa mesa. Salomão continua orando. Ele diz: ó Deus, se nós pecarmos contra o Senhor e o teu povo for levado para o cativeiro, mas mesmo no cativeiro, eles abrirem as janelas, para a glória a Deus, e com as mãos estendidas fizerem uma oração voltado para este lugar, o Senhor ouvirá desde o cativeiro e abençoará o seu povo. Ei, é por isso que Daniel orava 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém. Aleluia. Mesmo sabendo que o templo de Salomão foi destruído no ano 586
antes de Cristo. Daniel olhava e dizia: eu oro com a minha mão estendida para Jerusalém e para o seu templo. Aleluia. Sabe o que Daniel estava dizendo, pastor? O templo foi destruído, mas o teu nome permanece para sempre. Coloca o teu nome nesta casa, porque quando os teus filhos buscarem refúgio neste lugar, eles serão abençoados pelo Senhor. E através daquela oração, Deus desceu na casa. Quando nós fazemos uma oração sincera, verdadeira, Deus desce na casa. Quando nós abrimos o nosso coração e nos aquebrantamos diante dele, os seus ouvidos não estão agravados ao ponto de não poder nos ouvir, está aberto. As mãos dele não estão encolhidas, a mão dele está estendida neste lugar para nos abençoar. Mas você conhece a história? O tempo passou. Uma geração de reis que não temia Deus se levantaram e brincaram com a presença de Deus. Por volta do ano 586 a.C., depois de Deus ter levantado Isaías, Jeremias, tantos outros profetas, para alertar o povo dos seus pecados, dizendo: volta-se para Deus. E o povo não voltava. No ano 586 a.C., a história bíblica vai dizer, juntamente com a história secular, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, entra dentro de Jerusalém, derruba as muralhas de Jerusalém, leva o povo cativo. E não apenas isso, mas ele destruiu o templo que Salomão deu de presente para Deus. A nação de Judá é levada para o cativeiro babilônico, esse que não durou 7 dias, 7 semanas, mas foram 70 anos de cativeiro. Durante os 70 anos de cativeiro dentro da Babilônia, Deus levantou homens de Deus, e Jeremias ainda, um remanescente que ficou na terra da promessa. Ele disse assim, pastor, igreja, ele dizendo: olha, Deus vai visitar o seu povo. Passados 70 anos, o povo de Deus será trazido de volta para este lugar, e este lugar será edificado. Depois de 70 anos de cativeiro babilônico, uma geração que ainda sobrou de ancião, um pouco de pessoas que nasceram dentro do cativeiro, estão voltando agora para a terra de Jerusalém, estão voltando para os territórios de Israel. E quando eles chegam, o que eles olham, eles veem destruição, vê uma terra deserta. É época de grande reconstrução. Neemias, juntamente com a sua equipe, reconstruiu as muralhas que estavam caídas. Esdra, o escriba amado, ele reedificou o culto a Deus. Foi uma praça que ele disse: só tem uma maneira de Deus nos abençoar, e o meio é se nós voltarmos para a palavra de Deus. Se nós voltarmos para a palavra de Deus, Deus irá nos restaurar outra vez. Ei, o caminho da restauração ainda é a palavra. Não tem como ser curado se não for pela palavra. Não existe avivamento sem a exposição da palavra genuína. Não há bênção para o povo de Deus se não for por meio da palavra. E Esdra proclamou os decretos de Deus, dizendo: volta-se para Deus. E o povo se arrependeu. De repente é Deus levantando e suscitando uma força no espírito de um governador por nome de Zorobabel, e também de um sumo sacerdote por nome de Josué, filho de Josadac. Quando Zorobabel volta para cuidar da área política da nação, ele vem juntamente com um sacerdote, um homem de Deus por nome de Josué. Esse Josué, filho de Josadac, ele percebe que precisa haver uma reconstrução do templo. Precisa de um novo templo ser levantado, construído. Mas o povo, depois de 70 anos, o povo estava pobre, o povo não tinha uma condição financeira boa. E sabe o que é que o povo faz? A Bíblia diz que eles pegam o que eles tinham, eles usam o que eles tinham, madeiras que não eram lavradas, madeiras que não eram trabalhadas, lixadas, não tinham um acabamento perfeito. Mas o que importa, irmão, não era que eles não tinham ouro, o importante era o desejo de ver o templo levantado. O que importa era o desejo sincero de levantar uma casa para Deus. Ei, Deus não se preocupa, pastor, se a casa é levantada a ouro, a diamante, ou se a casa é feita de lascas de pau. O que importa é se o coração do adorador está voltado para o povo. Quantos vieram aqui adorar a Deus? Levanta a tua mão, adore ao Senhor. Deus não está preocupado se é uma catedral ou se é uma igreja pequena. Ele está preocupado
preocupado com as qualificações e a qualidade dos adoradores que estão dentro da casa. É isso que ele está procurando. Verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade.